Graça e paz, irmãos e amigos, aqui estamos nós mais uma vez na TV Caminho Livre. Hoje eu quero discutir com vocês algumas afirmações da teologia adventista contidas neste livro aqui, ó. O sacerdócio expiatório de Jesus Cristo, de Frank B. Holbrook, um dos mais proeminentes teólogos da Igreja Adventista. Eu quero ler então algumas declarações do Frank e compará-las com as Escrituras Sagradas, para que nós possamos saber se o que ele afirma em nome da teologia adventista é o que as Sagradas Escrituras realmente afirmam. Então vamos lá. Aqui na página 15 do livro, na página 1 do livro, logo aqui no primeiro parágrafo, ele começa dizendo o seguinte: a morte sacrificial de Jesus Cristo no Calvário e seu sacerdócio iniciado mais tarde no céu formam um todo indivisível. Do ponto de vista bíblico, esses dois eventos não devem ser separados. Aí ele afirma aqui, ó, a morte de Cristo não tem significado expiatório para o pecador à parte de sua intercessão sacerdotal. Por outro lado, o sacerdócio intercessório de Nosso Senhor ficaria sem sentido se faltassem os méritos de sua morte expiatória. Então, deixa eu tentar elucidar essa questão para aqueles que ignoram a forma como a Igreja Adventista entende o processo da salvação. Ela afirma que Jesus morre na cruz, o seu sacrifício é cabal, é completo, só que é necessário também, além da morte de Cristo na cruz, para que Cristo consume a redenção, para que ele possa finalizar, fechar, completar a redenção, é necessária a sua intercessão no santuário celestial. Ou seja, só a morte de Cristo na cruz não resolveria o problema do pecador. Então é necessária a sua intercessão no santuário celestial para que a redenção se complete e se concretize na vida de todos aqueles que serão salvos. Eu vou repetir aqui um trecho do texto que eu acabei de ler, página 1. A morte de Cristo não tem significado expiatório para o pecador, à parte de sua intercessão sacerdotal. A morte de Cristo na cruz só tem significado expiatório quando Jesus a completa lá no santuário celestial, através de sua intercessão sumo sacerdotal no santuário celestial. Este é o entendimento da Igreja Adventista. É este o entendimento. Está muito claro, está muito específico, muito categórico aqui, certo? Muito bem. Agora eu quero ler com vocês o que se encontra na página 16 deste mesmo livro e na página 57. Vamos para a página 16, para que nós continuemos dentro do foco. Aqui, na página 16 do livro, ele diz assim: o Calvário pagou integralmente o débito do pecado do mundo. Vou repetir. O Calvário pagou integralmente o débito do pecado do mundo. Aí ele cita 1 João 2:2. Para afirmar isto aqui, na página 57, ele afirma basicamente a mesma coisa com outras palavras. Quer ver? A página 57 ele diz aqui: em um sentido judicial,
a morte sacrificial de Jesus Cristo pagou a penalidade de todo o pecado humano. Então vejam, primeiro nós temos a declaração de que somente a morte de Cristo na cruz não resolve o problema dos pecadores pelos quais Jesus morreu. É necessário que Cristo realize uma intercessão no santuário celestial para que ele complete a obra da salvação. A obra da salvação, deste modo, não pode ser considerada finalizada, consumada. Ela só é consumada com o ministério sumo sacerdotal de Cristo no santuário celestial. Este é o entendimento da Igreja Adventista. Aí, aqui na página 16, ele diz: Cristo pagou integralmente o débito do pecado do mundo. Aí ele continua aqui: Cristo morreu uma vez por todas e jamais morrerá de novo, mas a expiação objetiva feita pela divindade na cruz não salva ninguém automaticamente. A graça divina estendida ao pecador arrependido com base na cruz precisa ser individualmente aceita e seus méritos precisam ser creditados a favor de cada crente por meio da intercessão sacerdotal de Jesus Cristo. Então, isto aqui basicamente confirma o que ele afirmou na primeira página do seu livro, certo? Isto aqui confirma tudo. Só que é interessante ele afirmar o seguinte: o Calvário pagou integralmente o débito do pecado do mundo. E na página 57, vamos ler de novo. Em um sentido judicial, a morte sacrificial de Jesus Cristo pagou a penalidade de todo pecado humano. Gente, vamos analisar as implicações de tudo isso que eu li aqui para vocês, dentro do livro do Frank Holbrook. Então, analisemos então a afirmação contida aqui na página 16. Cristo pagou integralmente o débito do pecado do mundo. Se Cristo pagou integralmente o débito do pecado do mundo, mas mesmo pagando o débito do pecado do mundo, quando ele diz do mundo, ele está se referindo a todos os seres do planeta, todas as pessoas do planeta. É esse o sentido, e ele confirma isso ali na página 57. Se Cristo pagou, mas, no entanto, nem todos estes que receberam de Cristo a paga para os seus pecados serão salvos, significa dizer que todos os ímpios, por quem Jesus pagou o preço dos seus pecados, pagou integralmente, ele faz questão de afirmar isso. Cristo pagou integralmente o débito do pecado do mundo. Quer dizer que então que muitos ímpios morrerão sem alcançarem a salvação, mas sem culpa. Por que sem culpa? Porque o preço do pecado deles já fora pago por Jesus na cruz. Ora, se Cristo paga, é uma ação objetiva. Ele diz: Cristo pagou integralmente o débito do pecado do mundo, ou seja, de todas as pessoas do mundo. Pagou. O ato, a ação de pagar, ela é uma ação efetiva, não é uma ação imaginária, não é uma teoria, é uma ação divina em prol de todas as pessoas do mundo. Em um sentido judicial, a morte sacrificial de Jesus Cristo pagou a penalidade de todo pecado humano. Gente, não há essa questão, olha, ou eu pago ou eu não pago. Se ele afirma que Cristo pagou, então está pago. O pecado de todo ser humano, o pecado de todo mundo está pago. Quando e onde? Na cruz. Quando Cristo morre na cruz. Pagou integralmente, a afirmação do Frank Holbrook. Pagou integralmente. Pagou, é uma ação. Ela se concretizou.
quando Cristo morre, ele paga o preço do pecado de todos os seres humanos da face da terra. No entanto, nem todos os seres humanos da face da terra se salvarão. Nem todos se salvarão. Por que nem todos se salvarão? Aí ele diz aqui, mas, para a igreja adventista, sempre existe um mas a expiação objetiva, feita pela divindade na cruz, não salva ninguém automaticamente. É estranho esse termo aqui, automaticamente. Estranhíssimo ele colocar aqui essa expressão automaticamente. Aí ele diz, a graça divina estendida ao pecador arrependido com base na cruz precisa ser individualmente aceita. Aí aqui ele já diz, a graça divina estendida ao pecador arrependido com base na cruz precisa ser individualmente aceita. E seus méritos precisam ser creditados a favor de cada crente por meio da intercessão sacerdotal de Jesus Cristo. Ou seja, o preço para os pecados de todo mundo já foram pagos, o preço dos pecados foram pagos integralmente. Só que, para isto ser creditado na conta de cada um, é preciso o pecador se arrepender e aceitar, para que ele possa ser salvo. Se o que deixa implícita a ideia do seguinte fato, segundo o entendimento adventista. Então quer dizer que, muito embora Cristo tenha pago, ou pagado, como se costuma dizer hoje em dia, né? Muito embora Cristo tenha pagado o preço dos pecados de todo mundo, este crédito só será aplicado na conta de cada um se este, por quem Cristo pagou os seus pecados, se arrepender e aceitar a sua graça. Este é o entendimento, certo? Que parece ter uma certa lógica. Só que aí é o seguinte, como é que fica a questão de todos aqueles por quem Cristo pagou integralmente o débito dos seus pecados, mas e que, no entanto, não aceitaram a graça redentora de Cristo? O que Jesus faz nesses casos? Jesus, obviamente, segundo o entendimento adventista, e aí não há, veja bem, não há nenhuma citação de nenhum texto bíblico para isso. Obviamente, Jesus então tem que retirar o pagamento feito, o pagamento que ele já fez em prol de todos. Ele já pagou, mas tem gente que não aceita. Então, se tem gente que não aceita, muito embora ele já tenha pago, significa dizer que Jesus tem que ir lá e retomar. E tem que ir lá e retirar a paga. Só que não há texto bíblico indicando isso. Esta ação por parte de Cristo. Esta ação por parte de Jesus, não. Cristo pagou integralmente o preço do pecado de todos na face da terra, só que só receberão essa graça da salvação aqueles que aceitarem esta mediação de Jesus, aqueles que aceitarem a sua graça, aceitarem a sua oferta. E aqueles que não aceitaram a paga, obviamente, veja bem, obviamente, o que fica subentendido é isso, é que estes que não aceitaram a graça de Cristo terão que devolver para Jesus aquilo que ele pagou na cruz. Porque se isto não acontecer, se não houver uma devolução do preço, porque nós sabemos que essa negociação, digamos assim, ela não se deu com base no dinheiro, no ouro, na prata, se deu com base no próprio sangue de Cristo. Então, é óbvio que se muitos ímpios que tiveram seus pecados já pagos integralmente na morte de Cristo na cruz, não aceitarem a sua graça, é óbvio que de algum modo eles têm que devolver esta paga. Eles têm que devolver o preço pago por Cristo quando ele morre na cruz pelos seus pecados. Entendem? Porque senão, será obrigatório afirmar aquilo que eu afirmei antes, agora mesmo. Então, muitos ímpios
morrerão, mesmo tendo os seus pecados pagos por Cristo na cruz, morrerão perdidos, mas sem culpa. Ora, porque se Cristo paga integralmente, pagar integralmente é uma ação efetiva, ela aconteceu. Ela aconteceu no tempo e no espaço, pagou integralmente. Então, se mesmo pagando integralmente o preço da culpa do pecado de todo mundo, nem todos serão salvos, vale dizer que muitos ímpios, se não devolverem, né, aquele crédito que lhes foi confiado com a morte de Cristo na cruz, se eles não devolverem isso para o próprio Cristo, devolverem eu não sei de que modo, né? Nós estamos aqui elucubrando com base nas afirmações da teologia adventista. Se eles não devolverem, eles morrerão perdidos, muito embora o preço de todos os seus pecados tenham sido pagos, ou seja, morrerão sem culpa, já que o preço dos seus pecados foram pagos. Entenderam a confusão? Entenderam a mixórdia? Entenderam a loucura das afirmações adventistas? Agora, muita gente fala, como é que o pecador vai ser salvo se ele não aceitar a graça de Cristo? Se ele não aceitar a redenção que foi feita em nome dele? E nós temos dito aqui na TV Caminho Livre que isto, veja bem, o fato de eu aceitar o que Cristo fez por mim, é o último estágio de um processo que começa com Deus. Deus primeiro tem que me regenerar, trazer a vida. Quando Ele me traz a vida, isso veja bem, isso são atos simultâneos de Deus. Não há como a gente falar, ó, agora é isso, e mais isso, e mais isso, e mais isso. Não há como a gente ficar determinando, do ponto de vista temporal, linear, as ações de Deus. Quando Deus nos regenera, simultaneamente Ele nos concede o dom da fé, para que através do dom da fé a gente possa crer. Nós cremos, porque quando nós cremos, aí nós aceitamos tudo. A aceitação é o último estágio desse processo, mas a aceitação da minha parte só ocorre porque Deus agiu soberanamente em mim, através da ação do Espírito Santo, me convencendo do pecado, da justiça, do juízo, me convertendo, me confirmando, me trazendo à vida, produzindo fé em mim, arrependimento, e a aceitação ela ocorre aí, como o último estágio desse processo. A aceitação não é mérito humano, a aceitação não decorre de uma decisão mental, intelectual, emocional, psicológica, humana. Esse é o problema. Mas analisemos o seguinte, voltemos para a página 1. A morte de Cristo não tem significado expiatório para o pecador a parte de sua intercessão sacerdotal. Ou seja, quer dizer que sem o que Cristo está fazendo lá no santuário celestial, ninguém poderia ser salvo efetivamente. Não é verdade? É isso que afirma a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sem a intercessão de Jesus no santuário celestial, não há salvação. Mesmo Cristo tendo afirmado, um pouquinho antes de render o Espírito, dizer o seguinte: está consumado. E aqui em João 17, versículo 4, ele diz o seguinte: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Deus deu uma obra para Cristo fazer. Ele completou esta obra, realizou esta obra. Na cruz ele confirma, está consumado. Consumado o quê? A obra que Deus lhe deu para que ele pudesse realizar, fazer, completar. Está consumada a obra. A obra foi consumada na cruz. E aí vem a Igreja Adventista e fala, bom, houve sacrifício expiatório, mas ele só pode ser completado por meio da intercessão sumo sacerdotal de Cristo, que começou em 22 de outubro de 1844, primeiro com os mortos, depois agora, terminando o caso dos mortos, ele passa para o caso dos vivos. Ou seja, então nós temos que aceitar uma outra ideia de que Enoque, que foi
trasladado, Elias que foi trasladado, e até Moisés, que segundo o entendimento adventista foi ressuscitado, e aí eu não quero entrar no mérito dessas questões, né? Todos os crentes que foram beneficiados com a salvação, né? Eles não tiveram e nunca tiveram, então, os seus casos resolvidos por Cristo. Imaginem a seguinte situação, imaginem Jesus analisando o caso de Enoque, ou de Elias, ou do próprio Moisés, segundo o entendimento adventista, dizendo o seguinte: não, olha, houve falha aqui, houve falha aqui, houve falha aqui. Porque a Bíblia é um livro resumido, ela não nos relata todos os detalhes das vidas dos crentes, especialmente dos profetas, dos homens de Deus, sobre os quais ela fala. Isso é óbvio, isso é uma obviedade ululante, né? Nem era necessário dizer isso. Mas a gente tem que dizer para deixar claras certas coisas. Então imagine o seguinte, eu trasladei Enoque para cá, para o céu, mas ele cometeu algumas falhas antes, então infelizmente ele vai ter que descer e será reprovado. Moisés a mesma coisa, né? Elias do mesmo modo. Imaginem isso. Imaginem aquela multidão que ressuscita e sobe por ocasião da ressurreição de Cristo, por ocasião da morte de Cristo, né? Por ocasião da morte dele. Vamos ler isso em Mateus 27 para não ficar nenhuma dúvida. É tanto aspecto das verdades divinas que às vezes a gente mesmo se confunde, né? Então, para que a gente não faça nenhum tipo de confusão, é necessário a gente ir à palavra. Vamos aqui a Mateus 27. Vamos analisar o seguinte aqui. Jesus clamando outra vez, verso 50. Jesus clamando outra vez em alta voz entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. Foi na morte de Jesus, não na sua ressurreição, que muitos corpos de santos foram ressuscitados, certo? Então quer dizer que estes aqui, que foram ressuscitados por ocasião da morte de Jesus, até os casos destes não foram resolvidos, não foram fechados, não foram finalizados, não foram concluídos. Porque Jesus vai ter que analisar o caso deles agora, a partir de 1844, a partir de 22 de outubro de 1844. Nem os casos destes estão resolvidos. Nem Enoque está com a salvação garantida, nem Moisés está com a salvação garantida, nem Elias está com a salvação garantida, nem essa multidão que ressuscitou por ocasião da morte de Jesus está com a salvação garantida. Vejam, que coisa medonha, que coisa horripilante, que coisa terrível e espantosa de se crer, de se assumir por implicação. Agora vamos ler o que a palavra de Deus diz. Vamos começar lendo 2 Timóteo 2,19. 2 Timóteo, vamos lá. Vamos ver se eu consigo fazer, não me delongar muito neste vídeo. 2 Timóteo 2,19 diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Deus conhece aqueles que a Ele pertencem. Ele conhece, Ele sabe quem são estes. Outro texto, João, Evangelho de João, capítulo 13, verso 18. Vamos lá? João, capítulo 13, verso 18. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi. E Jesus afirma então aqui: eu conheço aqueles que eu escolhi, eu conheço todos eles. Jesus conhece, Jesus sabe quem são. Vamos ler outros textos aqui em João também, João capítulo 10. Capítulo 10.
versos 26 e 27, diz assim os textos: mas vocês não creem. Vamos ler 26, 27 e 28. Mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então veja, Jesus conhece as suas ovelhas, Jesus conhece aqueles a quem ele elegeu, escolheu. Jesus conhece todos os que lhe pertencem, ele conhece a todos, conhece um por um. Então, por que a gente tem que afirmar, assim como a Igreja Adventista afirma, que quando Cristo morre na cruz, não houve salvação objetiva? Cristo não salvou ninguém, ele só irá concluir o processo de salvação depois de 22 de outubro de 1844, quando ele entra no compartimento santíssimo do santuário celestial. É isso que afirma a Igreja Adventista. Só ali é que os casos estão sendo decididos para a vida ou para a morte, como afirma Ellen White. Nunca antes. Olha que absurdo isso. Mas aqui a palavra de Deus afirma categoricamente que Jesus conhece a todos os que lhe pertencem, conhece a todos a quem ele elegeu, ele conhece. Por que ele conhece? Lucas 10, 20. Abram aí Lucas, capítulo 10, 20. Por que Jesus conhece todos que lhe pertencem? Lucas, capítulo 10, versículo 20. Ele diz: no entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. É por isso que Jesus conhece os que lhe pertencem, porque o nome destes estão registrados nos céus. É por isso que Jesus os conhece. Os nomes de cada um destes estão registrados no livro da vida do Cordeiro, que se encontra no céu. Vejam o que Jesus afirma a respeito dos discípulos em Mateus 19, 28. Vamos lá, Mateus capítulo 19, abre comigo, Mateus capítulo 19, versículo 28. Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos. Jesus está afirmando: olha, vocês vão se sentar comigo em tronos. 12 tronos. Um se perdeu, porque era filho da perdição, Judas, mas logo o outro foi escolhido para ser posto em seu lugar, para que o número ficasse redondo de novo, para que houvesse 12 apóstolos, 12 discípulos. Então Jesus confirmou: olha, vocês que me seguiram, vocês se assentarão comigo no trono. Jesus garantiu a salvação destes, porque ele os conhecia. Então, continuando, Apocalipse 13, 8. Por que Jesus conhece aqueles que lhe pertencem? Apocalipse 13, 8. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Então, há 2000 anos atrás, há quase 2000 anos atrás, o profeta João recebeu essa visão, dando conta de que todos os adoradores da besta o farão, porque nunca tiveram seus nomes inscritos no livro da vida. É o contrário dos eleitos. Os eleitos tiveram seus nomes inscritos no livro da vida desde a fundação do mundo. O texto é claro. Isso foi escrito há quase 2000 anos atrás. Há quase 2000 anos atrás, não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Agora, Apocalipse 17, 8. Apocalipse 17, 8 diz assim, na metade do versículo: e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas tornará a aparecer. Livro da vida, não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Ou seja, então desde a fundação do mundo, assim como Deus conhece os que lhe pertencem, Deus também sabe quem não lhe pertence.
Ora bolas, se eu acredito na onisciência divina, eu tenho que acreditar nisso. Eu sei, aliás, Deus sabe quem lhe pertence, assim como Deus sabe quem não lhe pertence, gente. Não há como errar nisso. Aí nós continuamos respondendo. Então por que Deus conhece? Vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 29 de novo. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqueles que Deus de antemão conheceu. Como que Ele conheceu? Porque Ele colocou seus nomes no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. E não colocou o nome dos ímpios no livro da vida. Porque qual a razão de Deus colocar nome de ímpio, nome de quem não foi eleito no livro da vida para depois ele apagar? Deus não fez isso, Ele não faz isso. Ele não é um Deus contraditório, é um Deus misterioso, ininteligível em muitos aspectos para a mente humana, mas não contraditório. Deus não poderia fazer isso. E é isto que a palavra de Deus deixa claro. Efésios 1, vamos lá para Efésios agora. Nós estamos mostrando aqui que a salvação de Cristo, quando Cristo morre na cruz do Calvário, Ele sabe por quem Ele fez isso. Ele sabe. Efésios capítulo 1, versículos 3 até o 6, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Nele quem? Em Cristo. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Para sermos adotados. E em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. E veja o verso 7, nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. É pelo seu sangue que os nossos pecados foram remidos, nós já fomos redimidos, seu sangue foi derramado na cruz. E antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu nele, colocou o nosso nome no livro da vida, registrou o nosso nome no livro da vida que está nos céus. É por isso que Ele conhece, é por isso que Ele soube por quem Ele morreu na cruz. A salvação de Jesus, ela é efetivada e consumada na cruz, como Ele mesmo diz, porque Ele conhece aqueles por quem Ele morreu. Nós não precisaríamos, o mundo não precisaria esperar 22 de outubro de 1844 para que só então, depois de um longo processo que se arrasta até hoje, diga-se de passagem, um longo processo investigatório, Jesus pudesse determinar quem realmente foi salvo e quem não. Isto é tremendamente antibíblico, contraditório, isso depõe contra o Evangelho da graça de Cristo, gente. Hebreus, capítulo 2, versículo 13. Abram Hebreus. Mais uma prova de que Jesus, quando morre na cruz, ele sabe por quem ele morreu. Ele morreu efetivamente no lugar de todos aqueles que pertencem a ele. Ele morreu no lugar de todos estes que pertencem a ele. Ele morreu no lugar de todos estes a quem ele elegeu. A estes cujos nomes foram registrados no livro da vida que se encontra no céu. Aí eu leio aqui em Hebreus, capítulo 2, versículo 13, o escritor da carta aos Hebreus faz uma menção de uma profecia, dando conta do que Jesus declararia para o Pai, quando ele voltasse aos céus depois de cumprir a sua obra. Hebreus 2,13, e outra vez eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu, e os filhos que Deus me deu.
Então vejam, amados irmãos e amigos, Jesus, quando ele morre na cruz, ele sabe exatamente por quem ele morreu. Não é necessário um juízo investigativo que tenha começado supostamente em 22 de outubro de 1844, para que só então nós pudéssemos saber quem é que vai ser salvo e quem não. Isto é completamente antibíblico. Daniel 12:1, Daniel 12:1, nós temos mais uma indicação. Daniel é um livro bem antigo. Vamos lá para Daniel 12:1. Daniel 12:1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia como nunca houve desde que existem nações até aquele tempo. Mas, naquele tempo, o povo de Deus será salvo. Todo aquele que for achado inscrito no livro. Todo aquele. O texto individualiza. Todo aquele que for achado inscrito no livro. Este livro foi escrito quando e onde? Antes da fundação do mundo. Foi escrito pelo próprio Deus, o livro da vida do Cordeiro. É por isso que nós somos eleitos nele, no Cordeiro, e não por nossa causa. Fomos eleitos em Cristo. Pertencemos a ele. Cristo sabe por quem ele veio morrer. Cristo conhece os que lhe pertencem. Ele conhece os seus eleitos. Ele conhece as suas ovelhas. Ele sabe por quem ele morreu. A salvação se efetiva na vida de todos estes por quem Cristo morreu. Porque os seus nomes estavam escritos desde a fundação do mundo no livro da vida. Isso é tão claro, gente. Apocalipse 21, versículo 27, para que nós encerremos esse vídeo. Nós vamos voltar a este assunto, evidentemente. Apocalipse 21, versículo 27. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Só entrarão na cidade todos aqueles que tiverem os seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro. Só estes. E o livro da vida do Cordeiro foi escrito antes da fundação do mundo. Portanto, esse negócio da Igreja Adventista afirmar o seguinte, vou repetir para vocês, vou repetir aqui os textos que eu li do livro Sacerdócio Expiatório de Jesus Cristo, de Frank Holbrook. A morte de Cristo não tem significado expiatório para o pecador, a parte de sua intercessão sacerdotal. Isso aqui é mentira. Isso aqui é mentira. Isso aqui é uma mentira. Isso aqui é uma inverdade. Inverdade. A morte de Cristo tem significado expiatório, sim. Completo, cabal. O próprio Cristo declarou, está consumado. João 19:30. João 17:4 ele diz, eu realizei a obra para a qual o Senhor me enviou. Eu realizei a obra, consumei a obra, já terminei a obra, disse Jesus. Já terminou a obra. O que Jesus faz então no céu? Ele intercede por nós porque a história da terra continua e nós, seres a quem ele salvou, ainda caímos em pecado aqui ou ali, escorregamos aqui ou ali. Então ele intercede por nós, ele nos representa ao lado do trono de Deus. É isso que Cristo faz, nos representa. Nós estamos em Cristo, nós os que cremos nele, estamos em Cristo, estamos juntos com Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, nós, não eu sozinho sou o corpo de Cristo, nós, enquanto igreja, somos o corpo de Cristo. Entendem? É por isso que Jesus, lê o último texto aqui que eu quero ler, São Mateus capítulo 16, abra comigo aí, esse é o último texto desse vídeo, Mateus capítulo 16. É por isso que Jesus disse, num diálogo com Pedro, ele disse o seguinte, também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra é o quê? A afirmação de que Cristo é o Filho de Deus, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E olha só o que Cristo afirma aqui, categoricamente. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ora, Jesus já afirma que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E por que não? Porque ele consumou a obra.
Ele, muito antes de consumar essa obra, ele já sabia que ele consumaria a obra. Conhecia aqueles por quem ele morreria. Sabe o nome de cada um, sabe a identidade de cada um, sabe onde cada um mora, o que cada um faz. Porque ele colocou os nomes destes inscritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. E ponto final. Então, esqueçam essa história da teologia adventista de afirmar que a morte de Cristo depende do que Cristo está fazendo agora no céu. Depende, ou seja, depende porque pode acontecer alguma coisa, né? Jesus pode analisar a vida de todos estes a quem ele já salvou e perceber algum pecadinho, alguma coisinha errada e rejeitar o nome destes. E eles terem que voltar à condição de perdidos. Isso é um dos maiores absurdos, que existe no meio cristão. É por isso que a teologia da Igreja Adventista é uma teologia falida. É uma teologia falida. Fujam desta teologia que é falida. Que você receba a bênção de Deus pela iluminação de sua mente, como obra do Espírito Santo, como bênção advinda da graça do Senhor Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém.